Oi, tudo bem? Se tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde criança foi, jogar videogame. Meu amor pelos games foi tão grande que eu até me tornei pesquisador nessa área. Você já parou para pensar em misturar games com educação? Isso parece um pouco estranho à primeira vista, né? Mas eu vou te provar que isso pode ser muito fácil e enriquecedor no dia a dia na tua sala de aula. Meu nome é Daniel Abá e eu convido você à oficina de gamificação na sala de aula. Vamos nessa? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa oficina de gamificação na sala de aula. Mas antes da gente começar, aproveita para entrar no canal do JP Edu, lá no YouTube, e assistir os vídeos educacionais e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que forem surgindo lá no canal. Aproveita também para divulgar e compartilhar este e outros vídeos do canal para todos aqueles que se interessam pelo universo fascinante da educação. Para muitas pessoas, o jogo é visto apenas como um tipo de lazer. Contudo, além do caráter de entretenimento, todo jogo pode servir a fins diversos, como por exemplo ao processo de ensino-aprendizagem. Nesta oficina promovida pelo programa Mais Digital, você terá a oportunidade de mergulhar no universo da gamificação na sala de aula, através da discussão teórica e da prática com aplicativos e softwares voltados para a construção dessa fabulosa metodologia ativa de ensino. Vamos jogar? Os objetivos dessa oficina são os seguintes. Primeiro, definir os conceitos de jogos e gamificação. Segundo, explicar de que forma a gamificação pode ser útil para o processo de ensino-aprendizagem. E terceiro, apresentar formas de aplicação prática de gamificação em sala de aula. Portanto, você sairá dessa oficina sabendo diferenciar os conceitos de jogos e de gamificação, percebendo como a utilização de jogos pode ser interessante no contexto do ensino-aprendizagem em sala de aula e, ao mesmo tempo, tendo contato com algumas aplicações práticas da gamificação através de apps e softwares específicos para esse fim. Vamos falar um pouco a respeito dos jogos em sua concepção teórica. De acordo com Johann Huizinga, o jogo é uma função vital inerente a humanos e outros animais, presente em tudo o que acontece no mundo e precedendo inclusive a cultura. Vamos explicar um pouco mais a respeito dessa definição. Huizinga ficou conhecido por publicar em 1938 sua famosa obra Homo Ludens. Nesse livro, Huizinga se dedica a estudar a respeito dos jogos e de suas aplicações práticas na vida cotidiana das civilizações. Para o autor, o jogo foi fundamental para a própria instituição da civilização humana. Para isso, Huizinga vai fazer estudos comparativos e analíticos a respeito de jogos nos universos mais variados, como, por exemplo, no universo da guerra, no universo da filosofia, da educação e dos estudos culturais. Pois bem, trata-se de uma obra obrigatória a respeito de jogos. E nessa obra, Huizinga diz que os jogos eles são inerentes, eles são parte constitutiva dos seres humanos e de outros animais, porque até mesmo na sua verificação, os animais brincam entre si. Ainda na esteira do pensamento de Johann Huizinga em seu Homo Ludens, podemos aqui elencar algumas das principais características que devem estar presentes em todo e qualquer jogo. São elas: a voluntariedade, ou seja, todo jogo precisa ser jogado de forma voluntária. Ninguém pode ser obrigado a jogar um jogo. Segunda, evasão. Todo jogo precisa, de certa forma, se desprender um pouco da realidade cotidiana. Para isso, Huizinga providencia um conceito chamado círculo mágico, até hoje discutido em vários artigos e trabalhos da área. Círculo mágico seria justamente um espaço-tempo providenciado através do jogo de uma forma mágica, até porque o nome jogo deriva do latim ludere, que no fim das contas acaba significando ilusão. Ordem. Todo jogo precisa estabelecer um ordenamento prático, ou seja, todo jogo precisa ter regras. Se um jogo não possui regras, ele acaba descambando para a categoria de brincadeira. Diversão.
Por último, mas não menos importante, o elemento da diversão precisa estar presente sempre. Portanto, quando a gente pensa em criar um jogo, nós temos de estar sempre preocupados em saber se o jogo está sendo divertido, se existe esse elemento da diversão, porque, do contrário, o jogo se torna enfadonho e aí o jogador simplesmente desiste de jogar, voluntariamente. Gamificação, que bicho é esse? Lembra daquela última vez que você precisou de um serviço de transporte via aplicativo? Lembra de quando você foi saindo do carro e o motorista de repente pediu para você avaliar ele positivamente lá no aplicativo que você utilizou? Bom, sabia que você estava diante de uma estrutura gamificada e talvez nem soubesse disso? Gamificação nada mais é do que a aplicação prática de elementos de jogos, mecânicas, estética, bonificações em atividades e contextos de não jogo, como, por exemplo, o contexto de uma sala de aula. Apesar de ser um conceito de certa forma recente, a gamificação é um processo que já vem acontecendo na nossa sociedade, como, por exemplo, empresas, aplicativos e outros processos seletivos já utilizam a gamificação para o seu funcionamento. Na verdade, uma estrutura gamificada ela dá conta de elementos que são próprios aos jogos em contextos que, na verdade, não são jogos, não são contextos de entretenimento. Muito embora, como a gente viu, o jogo possa estar em tudo em sociedade. Tá bom, então, você deve estar dizendo para si mesmo agora, bom, eu já sei do que se trata a gamificação. O aplicativo de transporte que eu utilizo, por exemplo, ele funciona dentro de uma estrutura gamificada. Existem regras dentro desse aplicativo, um acesso voluntário por parte do cliente e a interação para ranquear o motorista de acordo com a qualidade do serviço prestado por ele. Mas e quanto à educação? Qual seria o principal benefício da gamificação para o ensino? Bom, essa pergunta eu vou deixar para você responder. Vamos começar aqui um joguinho. Você tem 5 segundos para pensar na resposta certa. A primeira seria engajamento e a segunda motivação. Tempo para pensar. E aí? Deu tempo? Vamos ver então qual a resposta certa? Bora lá! Parabéns, você acertou! Sim, sério, você acabou de acertar. Eu não preciso nem ver qual foi a opção que você escolheu. Vamos voltar aqui para o slide anterior. Engajamento e motivação. A educação tem passado por grandes desafios desde a transformação empreendida pelas tecnologias de informação e comunicação. Disputar a atenção dos alunos dentro e fora da escola com as tecnologias digitais não tem sido uma tarefa fácil. O aluno encontra justo motivação nos conteúdos de entretenimento. Então, por que não adaptar os conteúdos de sala de aula com os elementos dos jogos? Os benefícios da gamificação do ensino são justamente a geração de motivação individual do aluno e seu consequente engajamento por meio da diversão e do senso de interação nas atividades em sala de aula. Um aspecto que torna o jogo engajador é o chamado feedback. Mas o que significa mesmo essa palavra, hein? Feedback nada mais é do que retorno. Todo professor e todo aluno sabem exatamente do que se trata o feedback no seu próprio cotidiano educacional. Por exemplo, o professor, quando solicita uma atividade ou uma prova para o aluno, ele quer ver um feedback desse aluno, um retorno desse aluno em relação ao conteúdo que ele ministrou. Ou seja, ele quer saber se o aluno realmente compreendeu aquilo que foi ministrado nas aulas. O aluno, por sua parte, também deseja um feedback do professor em relação a essa mesma apreensão de conteúdo através de uma nota na prova. Portanto, um sistema de feedback ele é capaz de mostrar para nós o progresso que é utilizado dentro da sala de aula. Mostrar, por exemplo, que você está no caminho certo, o que seria um feedback positivo, ou que você está no caminho errado, um feedback negativo. O bom disso tudo é que nos games, esse feedback ele é dado em tempo real. Veja só, quando você está jogando, por exemplo, você consegue verificar o quanto de dano que você está causando a um inimigo, ou a um chefão, como é chamado os inimigos mais difíceis nas fases. E você também sabe exatamente quantas estrelinhas ou vidas você possui naquele momento, e o quanto ainda aguenta dentro de um campo de batalha no jogo.
No caso da educação, o feedback ele mobiliza você a fazer exercícios, porque você está vendo também dentro do processo de gamificação um feedback em tempo real do que está acontecendo com o aluno. E isso promove para o professor também uma capacidade de intervenção muito mais rápida sobre um feedback negativo, informando ao jogador que ele está se aproximando da meta ou não. Então chegamos à nossa pergunta fundamental. Como é que eu uso a gamificação na sala de aula? E se eu disser para você que você já usou tudo isso antes? Veja, medalhas, troféus, estrelas, as estrelas que a gente dá para um bom comportamento de um aluno, principalmente nos anos menores, sistemas de ranqueamento, as próprias provas que a gente faz no dia a dia da sala de aula acabam ranqueando quem são os melhores e os piores alunos dentro daquela avaliação. Então, a estrutura de gamificação muitas vezes já está presente em determinados contextos que a gente nem vê, mas da forma como nós estamos colocando nessa oficina, existem estratégias que podem fazer com que a gente use a gamificação numa aula, por exemplo, de uma forma mais efetiva. Vamos ver aqui. Primeiro, planejar os objetivos de aprendizagem. Trata-se do plano de aula voltado para a gamificação, por exemplo. Segundo ponto, definir comportamentos e tarefas. Delimitar o que se espera com aquela atividade gamificada. Terceiro ponto, conhecer os jogadores. Ou seja, ter em mente a análise de perfil de cada turma. Afinal de contas, nenhuma turma é igual à outra. E a gente precisa adaptar os jogos ao perfil de cada turma. 4. Reconhecer o tipo de conhecimento a ser ensinado. Qual o conteúdo que eu quero passar e como ele será transmitido. 5. Assegurar a presença da diversão. Vamos lembrar que, sem diversão, o jogo fica enfadonho. Portanto, a diversão precisa estar presente sempre em qualquer estrutura gamificada. E 6. Usar ferramentas adequadas, ou seja, conhecer e fazer uso de aplicativos já voltados para essa finalidade de gamificar. Usar a gamificação em sala de aula implica pensar a disciplina como um jogo. Esse é o chamado pensamento de jogo, ou game thinking, como conceituam as teorias da gamificação, o que implica necessariamente pensar em qualquer coisa como se fosse um funcionamento de um jogo. Com isso, nós podemos deixar a disciplina muito mais com a cara da turma, customizando o ensino, além de conseguir identificar os alunos de rankings menores, incluindo aí o pensamento da disciplina como um jogo a partir da avaliação processual, ou seja, ao invés de avaliar o aluno ao final da disciplina, ele será avaliado processualmente, durante a disciplina, durante todos os passos e etapas da disciplina através da gamificação. Isso permite um feedback em cada etapa e uma preocupação com que o aluno aprenda cada vez mais. E aqui vão mais algumas dicas sobre o uso de gamificação em sala de aula. Use e abuse de medalhas, botões, distintivos ou adesivos de motivação. Trabalhe as notas como algo que pode ser sempre melhorado. O progresso deve ser visto como algo possível para o aluno, numa nova partida. Utilize plataformas de competição, como Kahoot, CDF, entre outras. Jogos de videogame e tabuleiro são sempre bem-vindos em sala e podem ser adaptados para a sua disciplina de forma lúdica. Pense as lições de casa de uma forma leve, recreativa, de forma que o aluno sinta prazer em realizar e levar para a sua próxima aula. A gamificação em sala de aula também pode acontecer, por exemplo, nos casos de realização de provas. Durante o período pandêmico, os professores utilizaram bastante, por exemplo, o Google Forms para realizar as suas avaliações à distância com seus alunos. Mas essas avaliações também podem ser gamificadas, sabia? Você pode utilizar o Kahoot, o CDF ou o Google Apresentações e fazer com que o aluno realize uma atividade avaliativa sem nem mesmo perceber que está fazendo uma prova. Isso também ajuda muito aos professores na hora de corrigir tantas provas em tão pouco tempo. Como disse, essas são as principais plataformas gamificadas do momento. Temos aí o Kahoot, o CDF e o Google Apresentações. Mas novas plataformas e aplicações estão sempre surgindo no mercado. O interessante é que a gente se mantenha em constante atualização, porque sempre tem um app novo na rede. Agora eu convido você a ver de perto, passo a passo, como construir um conteúdo educativo gamificado utilizando o CDF. Vamos nessa? Bom, então, para darmos início à nossa vivência aqui sobre o CDF, nós vamos ter que primeiramente instalar esse aplicativo. Essa instalação ela pode ser feita no celular, como vamos mostrar aqui adiante, ou ela pode ser feita também a partir do Chromebook, tá?
Vamos então acessar a Google Play Store e aqui na busca nós vamos digitar então CDF. Já está aparecendo para mim porque eu já fiz essa busca. Clicando em CDF, aparece aqui o aplicativo, vamos clicar no botão instalar. Vamos aguardar um pouco a pendência aqui, né? A instalação, são 36 megas, já está pronto para uso. Eu já posso clicar em jogar e ele vai me direcionar para o aplicativo. A primeira coisa que ele pergunta é justamente isso, permite que o CDF acesse fotos e mídia? Temos que permitir obrigatoriamente, tá? Ele vai carregar a tela inicial e antes de mais nada, né, no primeiro acesso, ele vai pedir de você um e-mail e uma senha. Ou você pode também logar através do Google ou do Facebook. Vamos fazer o login através do Google, porque tem como a gente já fazer a agregação aqui com o nosso e-mail institucional, tá certo? E aí quando a gente faz isso, o programa já abre automaticamente. A gente vai sempre ficar entrando com essa conta do institucional. Tudo que a gente produzir e jogar e, enfim, conquistar aqui dentro do CDF vai estar sempre relacionado com a conta institucional nossa, ok? E aqui temos a nossa tela inicial, digamos assim, né, de jogo no CDF, especificamente de jogo, em que a gente pode criar, né, a partir desse primeiro botão aqui de cima, ou a gente também pode entrar em salas já criadas, né, que estão aqui subdivididas por área, por exemplo, educação e cultura, atualidades, cidadania e direitos, bem-estar e ambiente, esportes, jogos, Enem, música, filmes e séries, entre outros, né? Essa primeira tela mostra para a gente as várias possibilidades de salas que a gente pode adentrar, salas e jornadas. Se a gente deslizar, no caso do celular, do lado direito da tela para o lado esquerdo, nós vamos ter então, por exemplo, a tela de salas. Né? Aqui tem alguém me convidando, ó. Deseja jogar a sala filmes e séries. É alguém que está online, que está me convidando nesse momento para jogar. Como a gente está aqui no tutorial, eu vou recusar muito educadamente o convite. Mas aqui na tela de salas, ó, dá para a gente ver as salas que a gente participa, né? As salas que a gente faz parte e as salas que a gente cria. Por exemplo, eu já havia criado uma sala aqui chamada Sociologia. Vamos clicar aqui nessa sala para a gente ver. Primeiro, ó, nessa sala eu fiz duas perguntas. Eu criei duas perguntas, de verdadeiro ou falso. A primeira delas pergunta o seguinte: Sociologia é o estudo das relações sociais entre os homens. Pergunta não, na verdade é uma afirmação, né? Tá dado uma afirmação e eu tenho que dizer se isso é verdadeiro ou falso. É verdadeiro. Ok, fica verdinho, ó. E dá aquele sonzinho como se eu tivesse acertado. A segunda pergunta é: um dos criadores da sociologia foi Gustave Flaubert. Pergunta não, afirmação. Segunda afirmação: um dos criadores da sociologia foi Flaubert. Isso é falso, Flaubert é da literatura. Quando eu clico em falso, fica verdinho, ó. E aí tem uma tela de parabéns, mostrando aqui os meus acertos. E eu posso aqui nesse botão, ó, compartilhar esta sala. Se eu clicar aqui em compartilhar a sala, eu posso mandar essa sala, posso copiar aqui e mandar pelo WhatsApp, por qualquer aplicativo, para que as pessoas possam jogar também. Então eu posso jogar novamente ou voltar. Vou voltar aqui. Essa tela de sala é justamente o lugar onde vão ficar as salas que a gente cria. Certo? E se eu deslizar novamente do lado direito da tela para o lado esquerdo com o dedo, vai aparecer então a tela de jornadas. As jornadas que a gente participa ou as jornadas que a gente cria. Até agora eu não criei nenhuma. E aí eu posso, ó, já fica um botão aqui embaixo com mais jornada, eu já posso criar uma jornada a partir dessa tela. Mas vamos voltar aqui para a tela inicial. E nós podemos clicar também aqui no botão de menu, que são essas três linhas horizontais no canto superior direito da tela. Vamos clicar lá no menu. Quando clicamos no menu, aparece então esses botões. O como jogar, que vai explicar para a gente tudo a respeito do CDF. O botão de ranking, botão de ligas, promoção, compartilhar e configuração. Vamos clicar em como jogar. Então a gente tem aqui, ó, alguns cards que a gente pode deslizar da direita para a esquerda e cada card desse explica para a gente como o CDF funciona. Então tá aqui o primeiro card, o Quiz do Futura, onde o conhecimento e velocidade são
as chaves para a vitória. Crie salas. Crie salas, escolha o tema e customize suas perguntas para desafiar seus amigos. Então a gente pode fazer a criação das salas, customizar o tema, né, e as perguntas. Temos aí os poderes, tá certo? No jogo, nós temos os poderes. Cada íconezinho desse corresponde a um poder no jogo. Esses poderes, eles são utilizados quando a gente está jogando contra um oponente, digamos assim. Temos aí os botões, ó, terremoto, aí ele destrói todas as respostas do jogador. O balão, ele estoura todos os balões para poder responder depois. O escudo, né, que protege contra qualquer poder do jogo. A resposta certa, que é um botão que acaba mostrando a resposta certa para o jogador. O botão 2x, que é a dobradinha, então a resposta correta ela vem em dobro, a pontuação. Metadinha, o jogador selecionado ganhará a metade dos pontos da rodada. Então vai para metade, né? Ao invés de ser os pontos todos, vai para metade. Congelar, a gente consegue impedir que o jogador selecionado ele jogue naquela rodada, então ele fica congelado ali, só pode na rodada posterior. A ajuda do mestre para a indicação de uma resposta errada. Descongelar, né? Desconstrói aquele poder do congelamento. Temos a cola, que mostra a resposta do jogador indicado. Menos tempo, reduz o tempo de resposta de todos os adversários pela metade, então tem sempre a contagem do tempo, né? Na hora de responder, e com esse poder aqui ele cai pela metade do tempo, né? Confuso, embaralha as letras das respostas. Deu branco, apaga o texto das respostas do adversário. Então tudo isso são poderes que são utilizados durante o jogo. Jornadas. Além das salas, nós temos também as jornadas, né? O modo jornada é um desafio que oferece diversas fases em sequência, por isso que é chamado de jornada, né? Tem toda a estrutura assim, de fases para imitar um pouco o que acontece nos jogos de videogame. Você pode criar até 12 fases com até 6 perguntas por fase. E aí pode customizar do jeito que achar melhor. Os emblemas, olha, aquilo que a gente já falou anteriormente aqui na oficina. Existem aí 10 emblemas para se conquistar dentro do game, tá vendo? Então tudo isso vai impulsionando o jogador a fazer a conquista daquele emblema mais avançado. O ranking, e cada categoria tem um ranking, né, próprio dentro do CDF, e aí o jogador ele também começa a aparecer naquele ranking à medida que ele vai jogando. E a recompensa diária, isso daqui também é um recurso que é utilizado por jogos mobile, em que toda vez que a gente vai jogar o jogo no dia, né, uma vez por dia, o jogador ele é recompensado com algum presente. Então o CDF ele faz questão também de certa forma imitar, né, um pouco esse funcionamento dos jogos mobile, tá certo? O que é interessante também para cativar o público-alvo, jogadores. Bom, antes de criarmos um conteúdo, vamos dar uma jogadinha, né? Vamos jogar um pouquinho, vamos conhecer um pouco aqui como é que dá pra gente jogar no CDF. Bom, tem uma categoria aqui que eu gosto muito, que é a categoria de jogos, né? Então vou testar aqui o meu conhecimento nos jogos, e eu sei que as perguntas aqui não são só sobre videogames, são sobre jogos no geral. Bom, quando a gente clica numa opção dessa, já pré-configurada, o CDF coloca pra gente duas opções: ou jogar contra um jogador que esteja online, ou jogar sozinho. Vamos tentar jogar contra, né? Fica mais divertido. Só que aí quando a gente bota jogar contra, a gente fica nessa sala aqui, esperando alguém chegar pra jogar contra a gente, né? Temos a opção aqui em cima, ó, um botãozinho de desafiar jogador. A gente pode também ter essa opção, ó, mandar aqui para o Antônio Marcos, que está aqui online, e enviar. Foi enviado com sucesso, ok. Vamos ver, se ele topar, o jogo começa, né? Até agora nada. Também foi enviado para mim os convites e eu não topei, né? Eu estava mostrando aqui o tutorial. E aqui embaixo tem uma opção, ó, cansado de esperar. Se você cansou de esperar, pode clicar aqui embaixo e ele vai te jogar então para uma opção de jogar o jogo sozinho, em que temos aí de 4 rodadas a 12 rodadas. Vamos jogar um jogo mediano, né, de 8 rodadas. Vamos fazer aqui umas 8 rodadas. Este jogo de corrida para PlayStation marcou história no gênero, trazendo realismo e carros de verdade. Quem era ele? Era o Gran Turismo. Olha aí. E o tempo vai correndo lá em cima, ó. Qual o nome do jogo em que a personagem principal é uma destemida arqueóloga que Tomb Raider, Lara Croft. Tô indo bem. Seu amigo trabalha desenvolvendo jogos e ele é chamado de indie. Mas você sabe o que são os indie games? Eita! São jogos distribuídos ilegalmente? Não. São jogos desenvolvidos por uma pessoa, pequenas equipes buscando ideias inovadoras. É esse aqui. Só mais um turno. Eu sei que você já trocou muitas horas de sono, finais de semana e trabalho por causa deste jogo. Só mais um turno, olha só. Deve ser o Civilization, né? De RPG? Vamos lá. Acertei! Nesse clássico RPG dos anos 90, o tempo é a grande mecânica que movimenta a história. Você conhece que jogo é?
E tempo, Chrono Trigger, deve ser. Chrono tem a ver com tempo, né? Mas eu já conheci esse jogo. Este jogo tem um detalhe marcante. Se reparar bem, diferentes músicas tocam no rádio dependendo do carro que é roubado. Roubo de carro só pode ser o GTA, Grand Theft Auto. No jogo de cartas Saboteur, os jogadores são que personagens? E aí eu não sei. Deixa eu ver. Eu vou na do meio, são mafiosos, vamos ver. Errei. São anões mineradores. Última rodada. No jogo de xadrez, o que acontece quando nenhum dos jogadores consegue dar cheque no outro? As últimas peças capturadas de cada jogador voltam ao tabuleiro, ocorre um empate, ou vence o jogador que tiver mais peças no tabuleiro. Vai pro empate, né? Isso aí. Partida encerrada. Eu errei uma questão, né? Foram 8 rodadas, eu errei uma e acertei 7, fiquei com 70 pontos. Continuar. E aí, ó, temos um baú de premiação no final. Parabéns, clique para coletar. Então, olha só. Consegui aí 3 poderezinhos, né? E aí voltar ao menu, sempre aparece pra gente um anúncio. A gente volta pra cá. Agora, depois que a gente já jogou um pouquinho, já viu como é que funciona, vamos então criar uma sala? Vamos lá, vamos começar criando uma sala, bora. Bom, para criar uma sala, a gente pode acessar esse botão de criar, o maisinho aqui, ó, mais criar. Pode ser por aqui o caminho, ou também pode ser por aqui, ó, deslizando da direita para a esquerda, como a gente mostrou anteriormente. A gente vem aqui para salas que criei e podemos clicar no botão mais sala, vai me levar praticamente pelo mesmo caminho. O aplicativo ele me fornece então 2 formas de criar a sala, com perguntas de verdadeiro ou falso, né? Ou um quiz. Vamos fazer então no formato verdadeiro ou falso. Bora lá. Vou adicionar um título. Bom, eu vou fazer aqui uma sala então relacionada com conteúdo de arte. Eu acho interessante, transversal para vários conteúdos. Vamos fazer aqui, ó, o assunto de raízes africanas, tá certo? Vamos dar um OK. E aqui, pessoal, veja, a gente já pode... A primeira pergunta, ó, e aí eu tenho a opção de colocar algumas perguntas. Eu vou fazer aqui um verdadeiro ou falso com 4 perguntas, tá certo? Com 4 enunciados, na verdade. O primeiro enunciado eu vou dizer o seguinte: os griots são contadores de histórias africanos, tá? Primeira afirmação. Isso é verdadeiro? Sim, verdadeiro. Já está marcado em verdadeiro. Ó. Se for falso, eu posso marcar em falso e fica determinado que essa opção é falsa. Mas no caso, como é uma opção verdadeira, eu vou deixar marcado o verdadeiro. Então eu vou clicar no mais aqui no cantinho inferior direito da tela. Me direciona então para o segundo enunciado. Vou fazer o segundo enunciado agora. Vou colocar aqui, ó. A África não sofreu nenhum tipo de exploração historicamente. Ok. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso. A África sofreu todo tipo de exploração na história. Então eu vou marcar o falso aqui embaixo. Deixar em falso marcado. Falso é a questão correta. Vamos clicar no mais, novamente. Vamos para o terceiro enunciado. Vamos lá. Um instrumento conhecido. Acaba que é arte e história ao mesmo tempo, né? Um instrumento conhecido da tradição cultural africana é a cora. O nome do instrumento. Correto? Correto. Verdadeiro. Vou deixar marcado verdadeiro. Vou clicar no mais novamente para a quarta e última assertiva. Colocar aqui então agora: os africanos nunca gostaram de utilizar máscaras nas suas manifestações culturais. Ok. Está verdadeiro? Não, isso é falso. Existe uma grande tradição de uso de máscaras na África, não é? Bom, marquei falso. Ok. Eu posso continuar colocando mais perguntas, mas eu vou fechar uma rodada com 4 perguntas de início aí pra gente ver. Eu vou clicar então no botão concluir aqui no meio. Concluir. Tá criada a minha sala, tá? Com as 4 perguntas, as afirmações de VOF. E eu vou clicar então agora em... Ó, eu posso inclusive customizar isso aqui, ó. Posso modificar novamente o nome da sala, mas eu vou deixar esse nome mesmo. Aqui eu posso colocar uma imagem. No lugar onde está esse CDF eu posso colocar uma imagem, tá? Posso subir uma imagem aqui da internet, do meu
celular, do meu computador. Posso voltar a adicionar perguntas, mas eu vou salvar por enquanto, vou fazer o salvamento aqui. E aí, quando eu salvei, isso já me gera um PIN, uma numeração. Tá vendo? Essa numeração aqui eu posso clicar em jogar, voltar ao menu e temos a numeração aqui no meio. Se eu clicar aqui em compartilhar, eu já posso compartilhar essa sala com quem eu desejar, com a minha turma, né? Com os meus alunos. Eu já posso fazer o compartilhamento disso e eles podem acessar essa sala para jogar, perfeito? Vamos voltar aqui para o menu e vamos ver onde é que está a nossa sala localizada. Vamos deslizar da direita para a esquerda. Salas, veja só, antes só existia a sala de Sociologia, agora nós temos também a sala chamada Raízes Africanas, perfeito? Se eu clicar nessa sala, eu tenho acesso então às questões que eu acabei de construir, perfeito? Só testando aqui, testando aquilo que a gente fez. Perfeito. A sala está construída. Bom, então agora que a gente já criou uma sala, vamos então ver como é que a gente cria uma jornada. A jornada também é bastante interessante porque ela acaba funcionando de uma forma muito parecida com o que acontece nos jogos, o modelo de progressão de níveis. Vamos lá, vou explicar para você. A gente pode fazer a criação dessa jornada a partir daquela tela deslizada 2 vezes para a esquerda, né? Quando a gente desliza a tela 2 vezes para a esquerda no celular, e aí a gente tem o botão de criar jornada, mais jornada, ou a gente pode fazer a partir desse botão que aparece já na tela inicial, o botão criar, né? Vamos através desse caminho aqui, criar. Clicamos então em jornada, e aí, já que a gente já fez uma sala de verdadeiro ou falso, vamos então optar pelo formato de quiz, tá? Para a gente ver como que se diferencia a criação. Não tem nada do outro mundo, mas vamos ver aqui como é que faz. Bom, cliquei em quiz e agora eu vou adicionar um título. Vamos continuar na área de arte, né? Eu vou falar um pouco agora sobre cultura brasileira, tá? Eu vou nomear essa jornada de cultura brasileira, ok. Vou dar um ok, clicar de novo em ok. E aí, vejam só, temos a opção de adicionar um cenário, algo que, no caso da sala, não era possível fazer. Vamos clicar aqui em adicionar cenário. Veja, o aplicativo ele oferece para a gente 6 tipos de cenário. Só são esses 6 tipos, pelo menos por enquanto, no aplicativo, tá? E a gente tem que escolher entre esses 6. Perceba que todo cenário desse ele tem a ver com algum componente curricular do dia a dia escolar. Veja, esse primeiro é uma floresta, né? É algo mais neutro, que eu acho que tem a ver mais com arte, a gente vai optar por esse cenário. Mas temos os outros cenários aqui, que cabem muito bem para outros componentes curriculares, como matemática, como geografia, né? Tem ali a Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, né? Uma caravana, que seria mais para a história. Temos aí também, em seguida, algo relacionado com literatura e, por fim, um cenário mais de química, né? Com alguns apetrechos da química e etc. Bom, vamos optar então pelo primeiro cenário, tá? Bom, quando a gente clica no cenário, então, para adicionar, ele apresenta pra gente essa imagem, né? Que seria da floresta do cenário. E aí temos adicionar fase. Três pontinhos para adicionar fase. Então, cada botão desse, cada ponto desse seria uma fase correlata com aquilo que acontece nos games, né? Que a gente tem a primeira fase, segunda fase, até a fase final. E vamos passando por chefões também. Então, a ideia aqui é a gente criar, pensando justamente na estrutura dos games, né, que nos diz que dentro de uma estrutura de progressão de jogo, a gente sempre começa em uma fase mais fácil e vai avançando, e cada vez que a gente avança de nível, a gente vai pegando dificuldades maiores nos jogos. Então, vamos tentar sempre ter esse game thinking, né, o pensamento de jogo, sempre está buscando associar o jogo, a gamificação do conteúdo com um jogo mesmo real. Então vamos adicionar uma fase aqui primeiro, essa primeira aqui de baixo, vamos clicar nela e aí vamos adicionar pergunta. O que a gente tem de opção, a gente pode fazer adicionar pergunta. Então eu vou adicionar aqui 3 perguntas para essa primeira fase, tá certo? A primeira pergunta seria a cultura, e aí no caso do quiz é uma pergunta mesmo, né? A cultura brasileira é uma fusão das culturas. Europeia é um pouco arte e um pouco história, né? Europeia, africana e o que eu quero saber, qual é a terceira cultura, né? Cultura maia, a cultura, segunda opção, cultura indígena. Tudo isso eu estou colocando, né?
Tudo isso a gente está digitando aqui. Ou a cultura Inca, sei lá. Ok, resposta certa é indígena. Vou clicar no mais para adicionar a minha segunda questão. Se eu clicar em concluir, eu fecho a fase só com essa pergunta, tá? Mas aí eu vou clicar aqui no mais e vou para a segunda pergunta. Segundo enunciado. Qual das festas abaixo é um exemplo de tradição portuguesa? Pergunta-se. Ok. Primeira opção, eu vou dar aqui a opção de carnaval. Carnaval seria uma festa de tradição portuguesa. A segunda opção, a festa do boi. E a terceira opção, o São João. Essa sim é a pergunta, a opção correta, tá? Vou marcar ela aqui. A gente sempre tem que lembrar de marcar, tá? Então temos aqui, ó, esses Vzinhos aqui no canto, na lateral direita das opções. A gente tem que sempre deixar marcado a opção correta. Vou clicar no mais para adicionar a minha terceira pergunta. A cavalhada é uma festa de origem. Quero saber qual a origem dela. Uma festa de origem. Primeira resposta, indígena. Não fica maiúsculo, né? Mas no caso, como não tem pontuação ali no final, vou deixar minúsculo mesmo. Indígena. A segunda resposta seria africana. E a terceira, portuguesa. Essa é a opção correta também. Eu vou marcar ela e vou concluir. Eu decidi que eu queria 3 perguntas nessa primeira fase. Vamos fazer a conclusão aqui. Quando eu clico em concluir, me aparecem aqui as perguntas que eu gravei, né? Que eu propus aqui na fase. Eu vou clicar em salvar. Pronto. Depois que eu clico em salvar, perceba que aqui onde era a primeira fase, onde tinha adicionar fase, ficou uma engrenagemzinha, né? Um balão verde com engrenagem. Essa engrenagem diz que eu posso editar essas perguntas, né? Ou eu posso também clicar no X e eliminar essa fase. Não, eu não quero eliminar, eu vou continuar, então eu vou clicar aqui em adicionar fase, a segunda fase, a fase seguinte, aqui acima. Nessa segunda fase eu vou propor 2 perguntas, tá? E aí a ideia é uma gradação para chegar numa coisa mais difícil. Beleza. Eu vou perguntar aqui então o que seria um brincante. Não é uma pergunta, né, tão difícil para o assunto, mas eu vou perguntar aqui o que é um brincante. Primeira resposta, participante de um folguedo. E essa é a resposta certa, né? A segunda resposta, um folguedo. E a terceira resposta, uma coisa nada a ver aqui, um pajé. Um pajé, ok. Bom, já está marcada a resposta correta, participante de um folguedo, beleza. Vou passar para a minha segunda pergunta, tá? Vou clicar aqui no mais. Segunda pergunta, marque a opção que corresponde ao ícone do Manguebit. Manguebit. Ok. Vamos lá. Vou fazer um trio de Chicos aqui. Chico Buarque. A segunda resposta, o Chico Science. Chico Science. E a terceira resposta, Chico Anísio. Talvez dificulte um pouco para a garotada, porque, né, o Chico Anísio provavelmente muitos não vão conhecer. O Chico Buarque também uma certa parcela talvez não conheça, porque apesar de estar vivo ainda, é um ícone do MPB e de uma geração que não é a deles, vai depender muito. E tem o Chico Science, que talvez a maioria também não conheça, né, da geração da década de 90, mas alguns podem conhecer, outros não, enfim. Mas deve ser visto no conteúdo de arte, então ainda fica um pouco plausível, né? Chico Science, resposta certa, concluir. 2 perguntas para minha segunda fase, ok, eu vou salvar e vou fechar nisso. Eu posso adicionar mais perguntas, sim, mas aí é um critério, né? Eu vou utilizar como critério começar com mais perguntas e diminuindo o quantitativo e aumentando a dificuldade. E vou para minha terceira fase. Vou adicionar a fase aqui, a terceira, e vou então para minha pergunta, que seria a mais difícil, que eu estou considerando ser a mais difícil aqui. Adicionar a pergunta. Vamos lá. Para fechar, né, essa jornada. Isso aí seria uma jornada sobre cultura brasileira. Eu vou estar fechando ela aqui agora. Mãe Catirina e pai Francisco são personagens de que
narrativa. Ok. Bom, eu vou jogar aqui uma pegadinha. Aproveitando, não é? Aproveitando aí o hype da novela Pantanal. A primeira seria Pantanal. A segunda resposta seria Boi de Parintins. E a terceira resposta, que será a correta, Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi do Maranhão. Ok. Vou marcar a certa e vou concluir, né? Fechou. Aí eu salvo novamente essa fase, né? E aí as 3 fases estão salvas. Detalhe, o processo terminou? Não, o processo não acabou. O processo acaba quando eu clicar em salvar, tá, pessoal? Então, não esquecer de fazer isso, porque eu fiz todo esse processo da construção das fases, mas se eu não clicar em salvar, se eu botar para voltar aqui, eu posso simplesmente perder a minha jornada. Então eu vou salvar, clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, é gerado então o PIN, tá esse número aí. Com esse número, qualquer pessoa, né, que tiver esse número e que tiver o CDF instalado pode acessar e participar dessa fase. Tá? Isso vai gerar uma pontuação, isso vai dizer, né, vai ter todo o feedback instantâneo para o aluno saber quais foram as questões que ele errou, que ele acertou e etc. Isso vai ser gerado também para o professor e o bacana é isso. A gente pode jogar essa fase imediatamente, se eu clicar em jogar, né? Eu posso também compartilhar a partir desse botão do compartilhamento aqui dentro da caixinha do PIN e eu posso compartilhar isso, né, em rede, através de WhatsApp e etc. Eu posso voltar para o menu. Deixa eu voltar para o menu aqui e vamos localizar então a jornada, onde é que ela está, onde é que ela se encontra. Ó, eu vou deslizar para a esquerda, uma vez, 2 vezes, jornada, jornadas que criei, né? Aqui do lado, jornadas que criei, tá lá a jornada Cultura Brasileira. Se eu clicar nela, olha só, tá aí a estrutura da jornada. Uma nova fase me convidando ali, ó, balançando, convidando a gente. Tem aí de 0 a 7 estrelas, que será a pontuação máxima, né, de acertos dentro das 3 fases. E vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você ver como é que funciona. Bem parecido com a sala, só que tem uma coisinha a mais, né, um temperinho ali. A cultura brasileira é uma fusão das culturas europeia, africana e indígena. Vamos acertar as 3 nessa primeira fase para mostrar. Tradição portuguesa São Paulo. E a cavalhada, uma festa de origem portuguesa. Beleza. Tá lá o feedback. Olha só que legal. As estrelinhas. 3 estrelas mostrando que eu acertei as 3 questões. A pontuação lá no 3, né? Já foi para 3. Então o feedback aí, ó, maravilhoso do CDF. Vamos para a segunda fase. Que é um brincante participante de um foguedo. Vou errar então essa próxima pergunta, pessoal. Marque a opção que corresponde ao ícone do Mangue Beat. Chico Buarque. Errado. Vermelhão e 3 estrelas. Olha aí. Não fechou tudo, né? E aí tem uma interface muito parecida com aqueles jogos mobile. Os jogos de celular que a gente, né, que a gente baixa, que os meninos gostam de jogar, baixar lá na Play Store. Isso é muito, né, parecido com a estrutura, a interface, né, essa questão das estrelas, a fase que você não conseguiu concluir todas as estrelas e você pode voltar naquela fase, refazer, etc. Muito bacana mesmo. Ele tem essa funcionalidade muito bacana, muito interessante do ponto de vista de trazer uma representação muito próxima daquilo que acontece nos games, né, mobile. Isso aí é só o começo, tá? Você pode continuar buscando aqui, né, mergulhar no CDF, fazer mais experiências aqui, né, experimentações. A criação de salas e de jornadas, ela é quase que infinita, eu diria, né? A gente pode criar várias coisas aqui e deixar isso tudo já pronto, né? Já ter esses jogos prontos de vez em quando para utilizar com os alunos. E claro, como já foi dito, pensar sempre na atualização, né? Ficar de olho sempre nos novos aplicativos que surgem em torno da gamificação. Pois é, deu tela de Game Over, significa que o nosso jogo está chegando ao fim. Mas vamos ficar com os principais pontos daquilo que a gente aprendeu nessa oficina? Vamos lá. Primeiro, os jogos estão em tudo, inclusive na sala de aula. Segundo,
Gamificar é incorporar elementos de jogo a contextos não jogo. Terceiro, a gamificação promove engajamento e feedback instantâneo. E quarto, é possível desenvolver seus próprios games para experiências de aprendizagem. E aqui chegamos ao fim da nossa oficina Gamificação em Sala de Aula. Se você gostou deste e de outros vídeos do JP Edu, considere compartilhar com pessoas interessadas nas tendências e perspectivas contemporâneas da educação. Tchau, tchau e até a próxima!